a gente vai ver basicamente o cálculo de apenas 3 medidas extremamente simples que vocês devem anotar o procedimento de cálculo, anotar a forma de interpretação e fazer. Legal? Não tem muito segredo. Faz assim, anota e faz. Bom, a primeira delas é a média. E eu pergunto para vocês, como é que nós calculamos uma média? Dividimos pela quantidade. Você já sabe calcular a média? Sim. Perfeito, claro que sabe. Tá? Média é a primeira coisa que a gente aprende a fazer na vida, né? Quando a gente no colégio, a primeira série, às vezes você vai fazer conta, mas a média você já sabe calcular, ver se passou ou não passou, né? É verdade. E eu espero, lá de ouro, né? Se der um décimo a menos da média, o cara vai reclamar. 3 décimos. Então a média é esse esquema. Aí tem a fórmula da média. Gostaram disso? Não. Não olhem para isso. Beleza? Porque aí vai ter algumas fórmulas. É aí que eu estou falando, você tem muita sorte. A matéria chata é aquela que não vai dar tempo de ver, que a gente vai na prova com uma fórmula bem feiona. Tá? O que vai acontecer com essa fórmula bonitinha, com aquela feiona? A gente não vai olhar para ela, a gente vai escrever em português. Escreve em português. Como calcula a média? Soma os valores dividido pela quantidade. Divide por quanto? Pelo número de Quantidade de valores. Ponto. Então, você está dizendo isso aqui. As referências, esquece. Dá bem. O que é esse x barra? Isso é importante. O x barra é um símbolo que a gente vai usar para a média. Então, o x barra é o símbolo para a média. Agora a gente começa com essa ideia de símbolos, tá? Então, o x barra é o símbolo para a média e o cálculo é isso. Então, fechou. Qual é a taxa de colesterol média dessas 5 pessoas? Tem que somar. Preguiça de somar 2, 4, 6, 8. Faça 6. Só o detalhe é esse, não pode ter preguiça, né? Você vai fazer. Aí depois tem exercício para você fazer, daí você vem se pegar no jeitinho. Isso é muito simples. E aí que está o detalhe, essas medidas aqui, elas servem para quê? A ideia é, a gente coletou informações, fez uma pesquisa e está analisando esses dados. Sem pegar nesse contexto. Estatística é análise de dados. Tá? Você não vai fazer isso para ter um paciente, para uma médica, né? Vai não certo. Mas é uma parte de análise de dados, pesquisa, coisas do tipo. Então a ideia é a gente fazer esses cálculos. Depois a gente vai ver, depois da prova, vamos comprar tudo isso no Excel, que é bem simples. E a gente vai trabalhar muito a parte de interpretação. Comentário. Não é só fazer a conta, é comentário. O comentário da média é extremamente simples. Então vocês estão notando, né? Os comentários que a gente está fazendo são até meio idiotas de tão fáceis. O trabalho acontece isso, né? Você faz trabalho, faz comentário, meu Deus, comentário imbecil. Por que o comentário imbecil, o professor de vocês é imbecil? Não! Sabe por que eu estou pedindo esses comentários em todas as tabelas e gráficos do trabalho, mesmo sendo comentários imbecis? Só para vocês entenderem uma coisa. Num trabalho científico, colocou uma tabela ou um gráfico, obrigatoriamente você tem que se referir a ele. Você não pode deixar uma tabela lá no canto do trabalho, nem falar sobre ela. Não, você colocou a tabela, tem que comentar alguma coisa. Lógico, no TCC, no artigo, no comentário, você vai relacionar com a teoria, com o negócio mais evoluído, né? Quer fazer esse meu trabalho, fica à vontade, não tem muito o que fazer. Então, por mais simples, tem que ter um comentário. Sempre. Por isso que eu estou pedindo os comentários no trabalho de vocês. E tudo que a gente calcular também tem que comentar. Então, como a gente comenta essa média? Entre as 5 pessoas, de colesterol é de 272 miligramas. Você não fala tanto de pessoas. Não. Pode comentar. Foi feita uma pesquisa de pessoas e essas pessoas verificou-se uma taxa média de colesterol. Isso. Beleza? Só isso. Não tem muito segredo. Então, a taxa média é a média. A média, eu comento aqui em cima, né, é o valor em torno do qual os dados se concentram. Então, primeira coisa, vai fazer a média disso. Aí, na hora que você vai fazer na prova, você apertou lá na calculadora, aquele desespero, prova, né, você passa mal, começa a desmaiar, né, vai no banheiro. Aí fez a conta da calculadora, deu 500 a média disso. Na hora que deu 500, você olha para cá e fala o quê? Errei. Como que a média disso aqui vai dar 500? Né? Então a média é um valor que tem que estar aqui no meio, está aqui dentro. Não pode um valor fora. Então tem essa noção, que às vezes acontece, a gente dá umas vaciladas, de apertar a calculadora, a gente aperta um zero a mais, dá um número absurdo, né? Ou na hora de dividir, se divide por 2, essa mania, a média é só dividir por 2. Não, se for 2, divide por 2, se for 5, divide por 5. Né? Aí se fizer um erro desse, vai ser um número absurdo. Você olha e fala, opa, tá errado. Já sabe que errou já um. Legal? Mas o cálculo do comentário da média é extremamente simples. Beleza?
Próxima medida, mediana. Já ouviram falar em mediana? Sim, já. Ou calcula uma mediana? Lembra disso? Não? Então vamos ver, né? Não. Mediana é o quê? Nem fórmula tem. A gente vai evitar fórmulas ao máximo. É o valor que divide o conjunto de dados ao meio. Vou pegar os seus valores, deixar eles, né, de maneira ordenada e dividir no meio. Qual a mediana? 280. Muito fácil, né? Quem está no meio? Mas o detalhe é, os dados têm que estar em anota isso aí. Ordem crescente. Primeira coisa, deixa os dados em ordem crescente e aí pega no meio. E sempre ímpar. Interpretação da mediana. E agora já é uma interpretação mais emocionante. Tá? A interpretação não é a mediana é tanto, não. É uma coisa mais poderosa por trás disso. Mediana é o valor que divide no meio, certo? Olha que ideia, a gente vai viajar depois aqui longe, tá? Se ela divide no meio, tem um pedaço para baixo e um pedaço para cima dela. Qual que é o pedaço para baixo? 250, 200. Não, mas pensa em percentual, em Ah. relativo, assim. 50%. 50%. Metade não meio? Meio é 50%? Então, uma interpretação que a gente pode fazer da mediana é essa relação. A gente pode dizer que metade dos valores são para baixo e outra metade para cima. Da mediana, a gente tem uma interpretação já assim mais emocionante. Né? Então, como a gente pode escrever de maneiras diferentes, isso, igual, assim, mas tem que dar essa ideia. 50% para baixo, 50% para cima. Isso é bonitinho. 50% dos indivíduos têm colesterol menor que eles, todos 50% têm colesterol menor que eles. Sempre, mediana se interpreta assim. E nesse percentual a gente ignora o valor, tá? Acho que essa é uma dúvida, mas o valor não interessa o restante. Quando tem número par, Ótima pergunta, bem isso. E quando tem número par? Tem. Só os dois do meio de conversão. Tô bem, não vi essa fala iluminada, parabéns. Então vou mostrar, tá? Essa próxima sequência. Então a pergunta é ótima, né? Quando eu tenho uma quantidade ímpar de valores, tem alguém no meio. Tá? Se eu tivesse 4 valores, cadê o meio disso aqui? Não tem ninguém. Beleza? Então já vou calcular. Então se a gente tem a quantidade par de valores, posso mostrar? Tchau! Exemplo diferente agora, salário de pessoas. Cadê o meio disso? Tracinho. É um tracinho meio, né? Mas é esse tracinho aqui, né? Um monte de tracinho aqui. Então o meio está aqui agora, está entre dois valores. Então o que a gente tem que pensar, tá? Qual que é o valor que está no meio desses dois? 2,650. A média deles. Não é isso? Então como que eu encontro a mediana quando eu não tenho ninguém no meio? Eu faço a média dos dois valores do meio. Só que divide, ou você olha ali e enxerga. E a gente tem poderes, né? De imaginação, o cara olha ali e enxerga o valor, dá para enxergar. Mas uma continha de cabeça ali. Mas a parte da continha de cabeça é um perigo, né? Faz a calculadora que é mais fácil, não sei. As cabeças enganam a gente. Beleza. Então, mediana, se for quantidade ímpar de valores, tem alguém no meio, você pega aquele valor e leva a mediana. Se não tiver ninguém no meio, vai para uma quantidade par de valores, pega os dois no meio e faz a lógico, a gente vai trabalhar aqui exemplos pequenos, fazer na mão, calma. Depois, a gente vai ver exemplo de 500 números, que daí a gente vai fazer as contas no computador, né? Imagina com 500, vamos olhar e enxergar o meio. Não dá, não vai conseguir enxergar. Ah, então a gente calcula isso inicial. Todos juntos em uma só voz. Interpretação disso? Tranquilo. Verdade? Sim. Verdade? Fala, homem! Sim. Interpretação é 50% do pessoal que recebe. Menos, igual, menor. 50% das análises ganham menos da 50% lá. Sempre interpretação da mediana, 50% abaixo, 50% Pra cima. Anotem isso. Não esqueçam disso. Diga. no caso anterior, não seria menos do que 50%? É, que a gente ignora o valor. Tá? O valor não conta. Porque na verdade as medianas, os valores, eles fazem sentido para amostras bem grandes. De 30, 40 para frente. Então o valor em si a gente ignora. Então, toda vez
Entendido? Alguma dúvida? Fácil demais, né? Último assunto para a prova.